graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Sou o pastor Renan e convido você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. À medida que vamos chegando ao fim do período da Páscoa, as leituras nos conduzem em uma direção um pouquinho diferente. Jesus fala em ir para o Pai, algo que poderia causar um certo espanto, uma sensação de abandono aos seus discípulos. Mas a promessa que ele faz em seguida é que não os deixaria órfãos, mas voltaria para eles. Mesmo quando Jesus prepara os seus discípulos para a sua partida, ele não os deixa sem consolo. Jesus promete enviar o Consolador. A promessa, portanto, é clara: eles não ficarão sozinhos, assim como nós não estamos sozinhos. Jesus promete enviar outro Consolador, o Espírito da Verdade. Por meio do agir do Espírito na vida dos seus seguidores, por meio da mensagem guardada no coração e vivida na prática, as pessoas continuarão a enxergar o Cristo presente. Jesus deixa claro que o amor a Ele se manifesta no guardar de suas palavras, ou seja, o amor se manifesta entre aqueles, naqueles em que a verdade permanece. No final do período da Páscoa, quando nós estamos nos aproximando da despedida de Jesus, de sua ascensão, nós somos lembrados de que Deus não nos abandona. Nós não vivemos como se Jesus tivesse realizado a obra da salvação e então agora podemos viver sem sua presença e sem as preocupações como o nosso testemunho verbal e físico. É por isso que antes de morrer, Jesus faz a promessa do Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos. O Espírito Santo não é uma energia vaga, mas o advogado que nos é enviado por Jesus para que cada um de nós se mantenha na fé verdadeira. Note que Jesus chama o Espírito de outro Consolador. Isso significa que aquilo que o Espírito Santo faz por nós é o mesmo que Jesus fez pelos discípulos. Ele nos ensina, ele nos protege e nos entrega o perdão. Isso ele faz conectado à meditação da palavra e aos sacramentos. Isso significa que o Espírito Santo age por meio de meios, através de meios externos. E isso nos devolve ao ambiente comunitário. A fé não é vivida na ausência de Deus, mas na sua presença revelada e constante. Por isso, ao prometer o Consolador, o Espírito da Verdade, Jesus não está oferecendo aos seus discípulos apenas um sentimento de conforto, mas sim a presença de Deus entre seu povo. O Espírito Santo não vem para trazer uma nova mensagem, mas para manter viva a palavra de Cristo no coração do povo de Deus. O Espírito Santo é quem chama, ilumina, santifica, conserva o povo de Deus na verdadeira fé. Ou seja, toda a vida cristã depende do agir de Deus em nosso viver. A nossa vida começa com o agir de Deus por meio do batismo, quando ele gera em nós uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida nova. O batismo não é uma simples lavagem de sujeira do corpo, mas a garantia de uma boa consciência entre o batizado e o Deus da vida por meio do agir do ressuscitado. O batismo é um milagre e é realizado pelo próprio Deus em nosso viver. É a forma que Deus escolheu para nos conectar à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Isso significa que ele não está distante. O povo de Deus continua sendo conduzido ao batismo. Nosso Deus é o Deus que dá vida, dá o fôlego de vida e dá tudo mais quanto é necessário.
O Espírito Santo é quem abre os nossos olhos para reconhecermos quem é esse Deus e como ele se relaciona conosco. O Espírito nos tira da ignorância espiritual e nos coloca na verdade da graça. Por meio do novo coração que ele gera, que bate segundo a vontade de Deus, nós somos chamados constantemente ao arrependimento, ao voltar-se para a cruz, ao retornar ao batismo, para receber novamente o consolo e a paz que vem do alto. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, intimidados por um mundo que questiona a nossa fé, especialmente quando estão presentes momentos de dor, de dúvida, ou é um mundo que simplesmente parece ignorar a existência de Deus. A promessa de Jesus é que existe um remédio que alivia na hora essa nossa aflição, essa nossa dúvida. Nós não somos órfãos espirituais. O Espírito Santo habita em nós porque fomos batizados, porque a palavra de Deus continua reverberando em nossos ouvidos. É esse Espírito que dá forças para estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa a razão da esperança que há em nós. Isso significa que a presença de Deus não depende daquilo que nós sentimos, mas daquilo que Ele prometeu e verbalizou. Se o seu coração está pesado, se você se sente desamparado, lembre-se, Cristo vive, e porque Ele vive, você também viverá. O Consolador mora em você, está ao seu lado, lembrando que você pertence ao Deus da vida. É Ele quem sustenta a fé quando nós estamos fracos. É Ele quem nos consola quando estamos aflitos. É Ele que nos mantém na verdade, mesmo em um mundo confuso. Você não precisa provar nada ao mundo por sua própria força. Você só precisa descansar na presença daquele que prometeu nunca abandonar o seu rebanho. A sua esperança, a nossa esperança, tem um fundamento sólido e seguro, a ressurreição de Cristo e a presença constante do Espírito Santo. Esse Espírito que continua trabalhando, que continua agindo por meio da palavra refletida, por meio da palavra da absolvição, por meio da palavra eu te batizo, ou isto é meu corpo, isto é meu sangue. Deus habita entre o seu povo. Ou seja, mesmo diante da ausência física visível de Jesus Cristo, nós não estamos perdidos, nós não andamos sem rumo. Deus Filho, de forma íntima e universal, continua presente conosco, com seu povo, por meio do Espírito Santo. A palavra que ensina nos mostrou hoje que Cristo não nos deixou sozinho, mas enviou o Espírito Santo que nos sustenta na fé e na verdade. A Páscoa continua viva em nós através da presença do Consolador. Que o Espírito da verdade guie os seus pensamentos e fortaleça o seu testemunho durante toda esta semana. Curta, compartilhe e deixe aqui no comentário em que momento você mais precisou lembrar que não estava sozinho. E lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. Cristo não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo habita em nós para garantir que o Cristo vivo nunca esteve distante de você.